servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Queridos, esse texto bíblico, ele vai falar acerca dos últimos momentos da liderança de Josué sobre a nação de Israel. Josué, vamos fazer aqui uma retrospectiva aqui acerca de quem é Josué, quem foi Josué, acerca da sua pessoa. Josué, ele estava entre os 12 espias que foram olhar a terra, quando Deus pediu que Moisés escolhesse 12 espias para olhar a terra. Josué foi um desses 12 espias, e antes o seu nome não era Josué, o seu nome era Oséias, filho de Num. Irmão Flávio, por que o nome dele passou a se chamar Josué? Porque ele era um tipo de Cristo no Antigo Testamento, e a palavra Josué significa o Senhor é a salvação, ou o Senhor salva, ou o Senhor é o Salvador. Esse é o significado no hebraico original da palavra Josué, que antes era Oséias, filho de Num. E Josué, ele tinha características de um grande líder, tanto é que ele e Caleb, dentre os 12 espias que foram olhar a terra, ele juntamente com Caleb foi aquele que não, digamos, retrocedeu, que não recuou, que não estremeceu diante dos perigos que ele viu ali na terra, porque era uma terra que habitava gigantes, porém era uma terra que manava leite e mel. Tanto é que a Bíblia diz que um cacho de uva que dava nessa terra, era necessário que 2 homens para carregar esse cacho de uva. Por aí os irmãos entendem que a terra de fato era uma terra abençoada, e Deus prometeu colocar Israel nesta terra, uma terra que manava leite e mel, porém era uma terra que estava cercada de perigos. Dentre esses perigos, os gigantes, homens gigantes. Porém, Josué, juntamente com Caleb, foi quem animou o povo, animou até mesmo o seu líder maior, Moisés, de que Deus haveria de lhes entregar toda aquela terra, todo aquele povo, de maneira que ele não recuou. Mas nós não queremos entrar nesses pormenores, porque o tempo aqui já não é o suficiente. E quando Moisés já estava no final da sua vida, ele precisava deixar um líder com a capacidade de fazer com que o povo recebesse as promessas de Deus e herdasse aquela terra. E Deus escolhe a Josué dentre todos aqueles que gostariam de ser escolhido. Então Deus, quando ele escolhe Josué, ele faz algumas recomendações importantes para Josué. Diz aqui no capítulo 1, no versículo 1, diz assim: sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa-se este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel,
todo lugar em que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto do Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o pôr do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Porém, Deus, Ele dá uma receita, a receita do sucesso, tanto em uma vida de liderança de um povo, na liderança espiritual, como Deus dá para Josué a receita do sucesso para uma boa liderança familiar. E aí Deus diz para Josué: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei aos pais que lhe daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Escutem a receita: dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aqui está a receita infalível para uma vida vitoriosa, seja nos negócios particulares, seja na tua vida espiritual e na tua vida familiar. O Josué entendeu bem o recado de Deus. Deus dizia: medita nessa palavra de dia e de noite, aleluia, para que tu possas fazer prosperar o teu caminho. Esforça-te e tem bom ânimo, louvado seja o nome do Senhor. E não te espantes, não te atemorizes, porque o Senhor Deus é contigo. E quando nós olhamos lá o capítulo 24, já nos últimos dias da sua liderança, nós observamos de forma perfeita, de forma cabal, que Josué seguiu todos os princípios que Deus o havia ordenado para que ele fosse bem-sucedido. Ele cumpriu rigorosamente, criteriosamente, todos os mandamentos do Senhor. Ali estava o segredo da boa liderança de Josué. Ali estava o segredo do sucesso de Josué. Ali estava o segredo do êxito da sua liderança. Josué, ele foi aquele líder que, quando ele olhou as recomendações de Deus para que ele fosse bem-sucedido, ele disse: Senhor, esse é o segredo da vitória. Senhor, esse é o segredo do meu sucesso. Ele disse: sim, Josué, pois eu serei um vencedor, porque tu, Senhor, me revelou os teus segredos. Tu, Senhor, me revelou a tua vontade. Tu, Senhor, me revelou a tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmão, é muito bom quando nós recebemos uma receita pronta, que a gente tem apenas que obedecer os critérios desta receita, e a comida vai ficar especial. Não erre nem numa fraçãozinha do tempero, que aí você vai ver o negócio ficar bom. É muito bom você pegar uma receita pronta, do que você ainda criar alguma coisa para dar certo. O que Josué recebia eram as recomendações necessárias para que ele tivesse uma liderança vitoriosa, uma liderança bem-sucedida, e não temesse as ameaças que cercavam tanto a sua liderança junto ao povo, como também a sua liderança junto à sua família. Agora, o que mais me chama a atenção dentro da liderança de Josué é porque ele priorizou a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Ele priorizou a sua
casa. Louvado seja o nome do Senhor. Ele priorizou a sua verdadeira herança. Irmão Flávio, por que o Senhor diz que Josué preservou a sua verdadeira herança? Porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é o seu galardão. Como filhos na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade, e bem-aventurado aquele que enche deles a sua aljava. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é isso, meu irmão? É ter sucesso na família, é ter filhos bem-sucedidos, é ter filhos e filhas obedientes. Sabe por quê? Porque teme ao Senhor, porque guarda a palavra do Senhor, porque anda na presença do Senhor. Louvado seja Deus para sempre. Eu conheço um pastor que ele é muito meu amigo, e esse pastor, ele era assim, um pastor que a convenção olhava para ele com uma maneira especial. Como, irmão Flávio? Onde tinha um problema de ordem familiar em algum campo, mandava ele para lá com a família dele. E ele tinha 6 filhos, irmão. Não era fácil para ele cuidar da igreja e de 6 filhos. Mas, irmão, não vai dar tempo. Mas a convenção olhava para ele de uma maneira especial, porque ele tinha uma família estabilizada, estruturada, equilibrada, independente do número. E eu, viajando nas minhas andanças, me hospedava muito na casa desse pastor. Eu disse, eu vou saber qual o segredo do pastor Deci Souza Lima. Aí eu descobri, todo dia ele pegava aqueles 6 filhos, 3 filhas, 3 mulheres e 3 homens, botava na roda da mesa da casa dele, lia um versículo da palavra, a sua esposa lia outro versículo, e os filhos tudo lia aqueles versículos, e depois ele se dobrava de joelho e orava ao Senhor, todos os dias. Eu disse, aqui está o segredo da vitória deste homem de Deus. Aleluia. Se você quer ser bem sucedido na sua vida familiar, convide a tua casa, a tua família, teus filhos, tuas filhas, a sentar-se à roda da tua mesa e a meditar na palavra de Deus, de dia e de noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí você vai dizer, irmão Flávio, mas não é fácil, tu não conheces os meus filhos. Mas para Josué também não foi fácil, e foi por isso que Jesus disse assim, olha, esforça-te e tem bom ânimo. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês acham que se fosse fácil, Deus ia dar essa recomendação para Josué? Não. Se Deus diz para ele se esforçar, se Deus diz para ele ter bom ânimo, é porque a tarefa não era fácil, irmão. Como não é fácil. Mas muitos de nós não quer nem se esforçar e nem quer se animar. Primeiro não se esforça, muitos. Outros até se esforçam, mas desanimam no meio da batalha. Mas Deus diz nessa noite, esforça-te e tem bom ânimo, porque eu vou te dar vitória. Aleluia. Uma vez eu estava tendo um problema com um filho lá em casa. Meu filho, só tem um filho homem e 2 mulheres. Eu disse, meu filho, daquela porta para cá, a liderança do papai. Foi o que Josué disse para o povo. Ele disse, olha, se vocês quiserem seguir os outros deuses por aí, vocês podem ir. Está aí, eu estou entregando uma liderança bem sucedida. Eu fui bem sucedido, vocês estão na presença de Deus. Eu fiz exatamente como Deus recomendou. Agora, o que eu mais me admiro na vida de Josué é porque ele preservou a sua família na presença de Deus. Tanto é que ele tinha autoridade de dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem pode dizer isso hoje? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E garantir a conversa, e segurar a conversa. Josué, ele segurava a conversa. Sabe por quê? Porque ele tinha autoridade sobre a sua casa. Por
porque ele não exercia a liderança, não era sobre o povo. Josué também exercia liderança sobre a sua família. Louvado seja Deus para sempre. E muitos de nós, às vezes, somos grandes líderes lá no nosso trabalho. Somos grandes líderes na nossa empresa. Chegamos até a ser destacado e ganhar prêmios. Mas no que diz respeito à liderança da família, nós somos um fracasso. Nós somos derrotados facilmente, porque perdemos o pulso, porque perdemos a liderança, porque não temos coragem de dizer como Josué: olha, eu fui fiel aos princípios divinos da palavra de Deus. Se vocês quiserem ir para lá, podem ir, mas eu e a minha casa vamos continuar adorando a Deus, glorificando a Deus e exaltando o nome do Senhor. Meu filho, ele estava se desviando aí para o mundo. E aí ele começou a chegar com umas coisinhas estranhas lá em casa. Todo dia eu ia lá nas coisas dele, orava, verificava o que estava errado, eu chamava e conversava conversava bem conversado. Aí um dia ele tentou, irmãos, colocar um brinco na orelha, para me desafiar. Colocou um brinquinho de pressão, para começar. Eu digo, ele vai botar de pressão, depois vai furar. Aí eu olhei assim para o relógio e disse: olha, Felipe, ele me conhece, ele sabe quando o negócio esquenta. Olha, Felipe, eu vou te dar meia hora, era 11h30, eu vou te dar meia hora para quando eu voltar aqui, eu quero ver se esse negócio está aí na tua orelha. Aí eu vou saber quem que manda aqui, se é eu ou se é você. Aí saí para a rua, irmão. Quando eu cheguei, não tinha mais nada na orelha, tinha tirado. Estava lá. Ah, meu filho tirou, glória a Deus, louvado seja Deus para sempre. Quando ele queria botar uma música do mundo lá no seu quarto, eu escutava ele na caladinha botando a música do mundo. Eu ia lá e disse: meu filho, aqui nessa casa quem manda é o Senhor. Daquela porta para lá, tu pode querer servir ao mundo, mas daquela porta para cá, aqui minha casa exalta ao Senhor. Você não pode perder a sua liderança, homem de Deus, mulher de Deus, servo do Senhor, porque senão você vai perder a sua família. Louvado seja Deus para sempre. E aí eu marquei colado, qualquer coisinha eu chamava ele na grande. Hoje é um grande homem de Deus, é um pai de família, responsável, bem empregado, tem apartamento, tem casa, gente boa, querido na empresa, admirado no trabalho, para a honra e glória do Senhor. Louvado seja Deus. Na hora de segurar a conversa, meu irmão, segure a conversa. Não abra mão dessa herança maravilhosa que Deus colocou em tuas mãos, que é o teu filho. Na hora de falar sério como pai, fale. Na hora de chamar para real, chame. Esclareça a vontade de Deus para ele. Mostre qual é o desejo de Deus para a vida dele. Mostre qual é o melhor que Deus tem para a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz: lâmpada para os teus pés, para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Você já mostrou essa palavra para seu filho? Você já mostrou a palavra de Deus no meu filho? Tu queres andar na luz, tu queres ser um homem de Deus, tu queres servir a Deus de verdade? Olha para a palavra, medita na palavra, adora pela palavra. Louvado seja Deus para sempre. Aleluia. Meus irmãos, não é tempo de moleza, não é tempo de perder os nossos filhos para o mundo. Nós temos a receita. Josué, ele tinha a receita da vitória sobre a tua família, sobre a sua família. Josué tinha o segredo da vitória. Irmão Flávio, o que é que Josué fez? Apenas cumpriu o desejo e a vontade de Deus. Ele não abriu mão da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus diz para ti nesta noite: não abra mão da minha palavra,
para que tu possas ser bem-sucedido por onde quer que tu andares. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos recebem esta palavra? Levante suas mãos e adore a Deus.